Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de progressões aritméticas e progressões geométricas, por enquanto. Nos vídeos anteriores, a gente aprendeu como somar os termos de uma progressão aritmética. Vamos fazer isso em alguns casos particulares. Por exemplo, se eu considerar essa soma, que é a soma dos termos da progressão aritmética, que começa no primeiro termo sendo 1, o último termo sendo n, e a razão como sendo 1. Se a gente for usar a expressão que a gente demonstrou nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Aqui forma uma progressão aritmética, né? Do termo 1 para o 2 aumentou 1, do 2 para o 3 aumentou 1 e assim sucessivamente. Então é o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é n, vezes a quantidade de termos, do número 1 até o número n, nós temos n números, dividido por 2. E essa aqui é uma fórmula, uma expressão, que te dá a soma dos primeiros números naturais, começando do 1 até chegar nesse número n. Mas a gente também pode fazer isso para outras situações também interessantes, ou legaisinhas, bonitinhas de fazer. Por exemplo, quanto é 1, somar os ímpares, mais 3, mais 5, mais 7, mais... Quem é o último termo dessa progressão aritmética? Primeiro é 1, depois é 3, depois 5, 7. Você pode usar aqui a expressão do termo geral e encontrar aqui quem é. Ou então você pode fazer mais rápido. Como são números ímpares, os números ímpares são a forma 2n mais 1 ou 2n menos 1. Não é 2n mais 1, porque se fosse 2n mais 1, quando n fosse igual a 1, 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Então n não é igual a 1. Então n vai ser... Então não é 2n mais 1. É 2n menos 1. Não, quando n for exatamente igual a 1 aqui, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Confere. Quando n for igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Confere. Então essa é a expressão. Mais uma vez, usando a soma dos termos gerada de uma progressão aritmética, vai ser o primeiro termo, 1, mais o último, 2n menos 1, vezes a quantidade de termos. Esse número n aqui conta a quantidade de termos, quando n for igual a 1, dessa parcela. Quando n for igual a 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, da segunda parcela. Quando n for igual a 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5, da terceira parcela. Ou seja, então a quantidade de termos aqui é exatamente igual a n. Vamos dizer isso aqui por 2. Tem simplificações, né? 1 menos 1 a gente pode cancelar. 2n dividido por 2 dá n, então n vezes n. N é o quadrado. Então, interessantemente, a soma dos quadrados dos números ímpares, a soma dos números ímpares, dos primeiros números, é exatamente o quadrado da quantidade deles. 1 mais 3 dá 4. Eu tenho 2 aqui, então 2 ao quadrado. 1 mais 3 mais 5, que é 4 mais 5, 9, que é 3 ao quadrado. 9 mais 7, 16, que é exatamente 4 ao quadrado. Tenho 4 parcelas aqui. Só que a gente pode fazer umas perguntas um pouco mais sofisticadas. Por exemplo, e se eu quiser determinar não a soma, como a gente fez antes, dos primeiros números naturais? Eu quero determinar o quadrado, a soma dos quadrados desses primeiros naturais. Como fazer isso? Então, essa vai ser o motivo desse vídeo. É exatamente isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Não apenas esse aqui, tá? Que tem feito no livro, a gente vai refazer. Mas outras situações um pouco mais sofisticadas, como essa aqui. Vamos considerar a porção aritmética de primeiro termo 1 e razão 3. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. Até o último termo. Quem é o último termo? Bem, você pode usar aquela expressão que a gente viu do termo geral. O termo geral é o primeiro termo mais n menos 1 vezes a razão. Que nesse caso aí, como o primeiro termo é 1 e a razão é 1 para 4 deu 3, 4 para 7, 3, a razão é 3. Então isso tudo pode ser reescrito como sendo 3 vezes n dá 3n, 3 vezes menos 1, menos 3, mais 1, menos 2. Então aqui o termo geral é 3n menos 2. E nós queremos não somar esses termos, porque a gente já fez isso anteriormente. A gente quer somar multiplicando um termo pelo seu sucessor e depois somar todos eles. A gente quer saber como é que eu encontro, por exemplo, quem é 1 vezes... O primeiro é 1, o segundo é 2. Então, 1 vezes 4, agora mais 4 vezes 7, mais 7 vezes 10, mais 10 vezes 13, até o último de todos. Quem é o último de todos? Bem, o último, a gente está começando aqui do 1, que é quando n é igual a 1 aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2.
Então, o último de todos vai ser esse termo vezes o sucessor dele. Não. O 1 vezes o sucessor do 1, que nesse caso aqui é o 4. O sucessor do 4 é o 7. Nessa sequência, então, o sucessor é o próximo. Depois do 7 vem o 10. Então, vai ser 3n menos 2. Como é que eu encontro o próximo? O próximo é somente somar 3, né, de 3 em 3. Então, 3n menos 2 mais 3 dá 3n mais 1. Então, como é que nós terminamos essa soma? Então, é o que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Para fazer isso, é interessante, pessoal, que esse aqui é um conteúdo, você fala, isso aqui é muito complicado. Esse assunto, eu vi quando eu estava no segundo ano do ensino médio, fui fazer um concurso, e nesse concurso, uma das questões era para provar uma fórmula desse tipo aqui. Aí eu estudei quando eu estava no segundo ano do ensino médio, na escola técnica, na realidade eu fiz escola técnica. Eu estava estudando para a prova da SpaceX. Se eu for procurar a prova da SpaceX, você vai ver que vai ter uma questão desse tipo em algum dos anos. Bem, para fazer isso, eu vou usar agora a mesma ideia que o autor do livro usou, mas colocando de uma forma diferente. O autor do livro usa somatórios. Eu vou fazer sem usar somatórios, porque fica acessível até mesmo para os alunos do ensino médio. A ideia é o seguinte. Vamos desenvolver K mais 1 à terceira. Quando a gente desenvolve K mais 1 à terceira, isso é o... Deixa eu melhorar aqui. Como é que você desenvolve K mais 1? Isso é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, então K ao quadrado vezes 1 dá K ao quadrado, então vai dar 3K ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, o quadrado de 1 é 2, o quadrado de 1 é 1 vezes K dá K, então vai dar 3K. E o cubo de 1 é 1. Pronto, está desenvolvido aqui. Agora, eu vou escrever de uma maneira, vou fazer um pouco diferente do que o livro fez, de forma que fique mais fácil de visualizar como fazer para encontrar a soma dos quadrados dos primeiros números naturais. Para fazer isso, nós vamos escrever esse termo para o lado de cá. Isso vai dar, então, K mais 1 à terceira menos K à terceira igual a 3 vezes K ao quadrado mais 3K mais 1. E agora vamos substituir essa expressão para vários valores de K. Por exemplo, para K igual a 1. Essa expressão fica como? Então, todo lugar que aparecer K, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 1 mais 1 dá 2. Então, vai dar 2 ao cubo menos 1 ao cubo igual a 3 vezes... Como K é 1, vai ficar aqui 1 ao quadrado. Só que ao invés de colocar 1 ao quadrado, vou colocar o resultado de 1 ao quadrado, que é 1, eu vou deixar com 1 ao quadrado, porque vai ficar depois mais fácil a gente visualizar a soma dos quadrados dos primeiros naturais. 3 vezes 1 dá 3 vezes 1, mais 1. Agora, quando K for igual a 2, quando K for igual a 2, vai substituir bem aqui, então vai ficar 2 mais 1, 3. Então, 3 ao cubo menos, como K é igual a 2, 2 ao cubo, igual a 3 vezes, o K é 2, então 2 ao quadrado dá 2 ao quadrado. Não vai colocar 4 não, tá? Mais 3 vezes K, que é 2, mais 1. Vou colocar mais um outro valor para ficar claro que a gente... Ficar mais fácil de visualizar. Quando K for igual a 3, 3 mais 1 dá 4. Então vai ficar 4 ao cubo menos, como K é 3, 3 ao cubo igual a 3 vezes K ao quadrado, como K é 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, mais 1. Observe que aqui, se eu for colocar somar outros termos, está crescendo, aumentando aqui de 1 e 1 os termos. E aqui também, ó. Por exemplo, o próximo, aqui é 2, 3, 4, o próximo seria 5, aqui, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Mas o que é interessante é que os termos que aparecem aqui à esquerda, como 2 ao cubo, aparecem na próxima linha sendo subtraído. Ou seja, aqui eu tenho 2 ao cubo, aqui eu tenho menos 2 ao cubo. Aqui eu tenho 3 ao cubo, aqui aparece o simétrico de 3 ao cubo, que é menos 3 ao cubo. Isso é interessante, porque se eu for somar, por exemplo, esses termos todos aqui, eu vou cancelar esse 3 ao cubo com esse 3 ao cubo, esse 2 ao cubo com esse 2 ao cubo. Então vai sobrar apenas aqui no primeiro membro esse menos 1 ao cubo, que não vai ser cancelado com ninguém, né? Porque para ser cancelado tem que ter alguém aqui na outra linha que não tem. E esse 4 ao cubo, que eu só fiz até aqui. Só que eu vou continuar essa brincadeira, tá? Eu vou continuar até um valor K igual a N. Se eu continuar nessa brincadeira até K igual a N,
Quando k for igual a n, eu substituir bem aqui, ó, vai ficar n mais 1 ao cubo. Menos, como k é igual a n, que vai ficar n ao cubo. Igual a 3 vezes n ao quadrado mais 3 vezes n mais 1. E agora o que a gente vai fazer é somar todas essas igualdades. Porque ao fazer isso, nós vamos poder cancelar muita coisa. Quando eu somar todos esses termos, eu vou poder cancelar esse 2 ao cubo com esse 2 ao cubo, esse 3 ao cubo com esse menos 3 ao cubo, e esse 4 à terceira eu posso cancelar? Posso, porque na outra linha aqui ia ser 5 à terceira menos 4 à terceira. Então eu vou poder cancelar esse 4 à terceira com esse 4 à terceira. Esse n ao cubo, eu vou poder cancelar? Vou, porque na linha anterior a ele iria aparecer bem aqui, um n ao cubo aqui, então eu vou poder cancelar. E esse n mais 1 ao cubo, eu vou cancelar. Eu só iria cancelar se ele tivesse mais uma outra linha que ele aparecer negativa aqui. Como não tem, eu não vou cancelar. Então vai ficar apenas n mais 1 ao cubo menos esse 1 ao cubo que a gente não cancelou. E agora eu vou colocar aqui 1 ao cubo é 1 mesmo. Igual a... Quando nós vamos somar todas as parcelas aqui, observe que aqui tem um 3 vezes 1 ao quadrado, tem 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 3 ao quadrado, depois 3 vezes 4 ao quadrado, e assim sucessivamente. A gente pode colocar o 3 em evidência. Colocando o 3 em evidência, vai aparecer, nessas primeiras parcelas que aparecem aqui, vai sobrar 1 ao quadrado na primeira linha, 2 ao quadrado na segunda linha, 3 ao quadrado na terceira linha, e assim sucessivamente, até a última linha que aparece, n ao quadrado. Agora, mais, porque continua aqui, ó, mais. Analogamente aqui, tem 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, colocando 3 em evidência, vai ficar 1, mais 2, mais 3, até o último de todos, que é n. Acabou não, né? Que eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Só que eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 quantas vezes? Quantas vezes a gente fez isso? A gente fez de 1, 2, 3 até chegar em n. Então, eu vou somar 1 mais 1 mais 1 n vezes, e 1 mais 1 mais 1 n vezes dá n. Essa expressão aqui, 1 mais 2 mais 3 mais n, a gente já conhece. 1 mais 2 mais 3 a gente já conhece, que é n vezes n mais 1 sobre 2. A gente falou hoje na aula de hoje. Essa aqui a gente pode desenvolver. Então, a única coisa que a gente vai ficar com... A gente pode isolar esse termo aqui, ó, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, até mais 1 ao quadrado, e encontrar quanto é que vale essa expressão em função de n, que é o que nós vamos fazer. Tá? Então, agora eu vou desenvolver esse produto notável, a gente já fez antes, subtrair e isolar esse outro termo. Então, vamos lá. Bem aqui. O pessoal fica mandando mensagem para mim no WhatsApp o tempo todo, não consigo ver nem o que eu estou fazendo. Então, n mais 1 ao cubo, a gente já desenvolveu, é n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n. Aí seria mais 1. Com esse menos 1, cancela. Igual a 3 vezes essa soma que a gente quer saber, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, até chegar em n ao quadrado, mais essa outra parcela, que dá 3 vezes... A gente já sabe que essa conta aqui deu n vezes n mais 1 sobre 2. N vezes n mais 1 sobre 2, mais n. E agora é só isolar esse termo aqui. Eu vou passar esse termo para o lado de cá. E a gente pode isolar. Então, portanto, 3 vezes 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até chegar em n ao quadrado vai ser igual a n ao cubo mais 3n ao quadrado mais 3n, aí, passando para o lado de cá, menos n. 3 vezes n ao quadrado sobre 2, então vai ficar menos 3n ao quadrado sobre 2, e 3n vezes 1 dá 3n sobre 2, então vai ficar menos 3n dividido por 2. Pronto. Portanto, no final das contas, nós temos, dividindo tudo por 3, que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado vai ser igual a
n ao cubo dividido por 3, mais... Agora tem que fazer essa continha aqui, né? 3n ao quadrado menos 3n ao quadrado sobre 2, você faz 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 dá 3. Como está vindo por 3, vai ficar apenas 1. Então, n ao quadrado. Mais uma que eu acho que foi muito rápido, vou fazer aqui a parte, até mesmo para não perder. A gente está fazendo 3n ao quadrado menos 3n ao quadrado sobre 2. Depois vai dividir por 3. Então vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 3 dá 3. Então vai dar 3n ao quadrado. Como eu vou dividir tudo por 3 depois, vai dar apenas n ao quadrado sobre 2. N ao quadrado sobre 2. E 3n menos 3n sobre 2, também do mesmo jeito. Né, vai dar... Opa, 3n menos n dá 2n. Então vai ficar 2n. Vou fazer também para não se perder aqui depois de tanto tempo. A gente erra essa conta, é 2n menos 3n sobre 2. 2 vezes dá 4, 4 menos 3 dá 1, então dá n. Como eu vou dividir por 3, vai ficar n sobre 6. E com isso a gente encontrou uma fórmula, né, uma expressão que dá a soma dos quadrados dos primeiros números naturais. Se você quiser tirar o mínimo aqui, escrever tudo no mesmo denominador, para ficar igualzinho está no livro, você vai ter que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais n ao quadrado é igual a n vezes n mais 1, ou seja, bem parecido com a soma dos primeiros naturais, só que você tem que multiplicar aqui por 2n mais 1. Em vez de dividir por 2, vai dividir por 6. Isso que a gente fez não deu a soma dos quadrados dos primeiros números naturais. Você também poderia fazer essa mesma ideia para encontrar agora o cubo, a soma dos cubos. E depois, tendo a soma dos cubos, encontrar a soma das quartas potências. Observe que para fazer isso, deixa eu voltar aqui, ó. Quando a gente somou todas essas linhas, bem aqui, a gente somou todas essas linhas, aqui apareceu 3 vezes a soma de 1 mais 2, eu teria que saber essa aqui anteriormente. Quando você for fazer para determinar a soma dos cubos dos números, vai aparecer essa soma, mas também vai aparecer a soma dos quadrados. Então, você tem que ter feito primeiro dos quadrados. Então, para você encontrar, por exemplo, a soma das quartas potências, primeiro você tem que fazer dos cubos. Porque para fazer tem que ter feito os anteriores. Então, essa é uma forma de fazer que eu aprendi quando eu era rapazinho. Uma outra forma, que agora já fui eu pensando, que eu não sei se é mais trabalhoso, mais complicado, mas ela envolve um certo amadurecimento. Você já está acostumado, quando a gente fez essa primeira de todas, que era o somatório de 1 mais 2 mais 3, deu um polinômio aqui de grau 2 quando você multiplicar. Aqui também deu um polinômio de grau 2. Então, somar esses termos, os termos de uma operação aritmética, dá um polinômio de grau 2 e até uma das questões do livro, que eu até expliquei na última hora de atendimento. Na hora de atendimento. Então, somar os termos da operação aritmética, no final das contas, dá um polinômio de grau 2. Esse exemplo que a gente acabou de fazer, que é a soma dos quadrados, deu um polinômio de grau... Esse aqui, ó. Deu um polinômio de grau 3. Então, conforme você vai amadurecendo para mais questão, você vê que essas somas dão polinômios de grau. Se for apenas soma os termos da operação aritmética, dá de grau 2. Se for soma dos quadrados, aqui a gente fez a soma do quadrado dos primeiros números naturais, mas aqui você poderia trocar isso aqui, ó, por termos de uma progressão aritmética também, tá? Em vez de fazer 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, até mais n ao quadrado, você podia fazer 1 ao quadrado, aí a operação aritmética de razão 2 e o primeiro termo 1, que dá os ímpares. Essa coisa que a gente fez agora, você poderia ter feito também para isso aqui, ó. Feita essa folha aqui, não gasta outra folha. Você poderia fazer a soma dos quadrados dos ímpares. 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, até chegar em 2n menos 1 ao quadrado. Fez do mesmo jeito. A gente fez para a proporção aritmética, que a razão é 1, né, que foi 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mas pode fazer para qualquer um deles.
Inclusive, pode fazer também para essa ideia aqui, ó, para fazer essa questão. Eu vou agora ilustrar uma outra maneira, só que eu não vou resolver tudo, porque vai ficar muito longo. Vocês vão fazer em casa, nas tarefas, nas atividades que eu vou colocar no Moodle, que é uma outra forma de você fazer. Baseado na sua vivência, sua maturidade, tanto você já fez coisa na vida. Se a gente já está sabendo que, já está acostumado que 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vamos supor que a gente não soubesse, tá? Mais n ao quadrado, dá um polinômio aqui, um polinômio que depende de n, de grau 3, o grau desse polinômio sendo igual a 3, então a gente pode tentar determinar quem é esse polinômio sem ter que fazer todas aquelas contas que a gente fez antes. Como? Eu sei que isso aqui é um polinômio de grau 3, então eu vou escrever 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, vou colocar até o 3 aqui, mais n ao quadrado, como sendo um polinômio geral de grau 3. Um polinômio geral de grau 3 é a forma a mais b vezes n, mais c vezes n ao quadrado, mais d vezes n ao cubo. Tem um polinômio aqui de grau 3. Então, eu sei que essa expressão tem que valer para todo n. Então, eu vou dar alguns valores para n e encontrar essas expressões. Por exemplo, para n igual a 1. Para n igual a 1, quando você substituir aqui, ó, só vai ter 1 ao quadrado lá de cá, né? Vai ter apenas 1 ao quadrado. É porque esse n diz a quantidade de termos. Então, quando n for igual a 1, só vai ter essa única parcela. Então, vai ficar 1 ao quadrado igual a... Tem que valer para o polinômio lá de cá. Então, vai ficar, quando n for igual a 1, aqui vai dar b, aqui vai ficar c vezes 1, que é c, aqui vai dar d. Então, vai ficar 1 ao quadrado igual a mais b mais c mais d. Para n igual a 2, quando n for igual a 2, só vai ter essas duas primeiras parcelas aqui, que é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Igual a quem lá de cá? Quando n for igual a 2, vai dar a mais 2b mais, quando n é igual a 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4c, mais quando n for igual a 2, 2 ao cubo dá 8, mais 8d. Aí você fala, professor, o seu tá é besta. Por que não considera n igual a 0? Porque quando n for igual a 0, não tem nada aqui, né? Fica 0 aqui, e aqui fica apenas, quando n for igual a 0, fica apenas o a. Pode ser, isso é uma das formas que você vai verificar, na realidade, que o a é igual a 0. Em todos esses casos, assim, o a é igual a 0. Mas aí você pode continuar. Então, para n igual a 3, e agora eu já vou colocar, não, vou colocar o jeito aqui, é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, igual a mais. Agora, n igual a 3. Vou substituir aqui. Vai ficar 3b, 9c e 27d. 3b, 9c mais 27d. Com isso, não dá ainda para a gente resolver, achar quem é a, b, c e d, porque a gente tem um sistema, é um sistema de equações. Eu tenho quantas incógnitas? 4 incógnitas e 3 equações. Para a gente encontrar a solução, a gente precisa de 4 incógnitas e 4 soluções. Claro, se você souber que o a já é 0, aí agora daqui você já pode tentar resolver. Então, para não ficar tão grande, vamos supor então que a gente deu o pulo do gato aqui. Disse que quando n for igual a 0, não tem nenhum termo lá de cá, né, porque o n... Você pode escrever assim, ó, para facilitar a sua vida. 0 ao quadrado. Que não vai alterar muito. Aí quando n for igual a 0, aqui é 0 e facilita a sua vida. Você tem aqui que aqui dá 0 e aqui dá apenas a, porque quando substituir n por 0 aqui, e aqui dá apenas a igual a 0. Pronto, aí fazendo isso, você vai ter um sistema para resolver. Qual é esse sistema? Como a é igual a 0, vai ficar b mais c mais d igual a 1. 2b mais 4c mais 8d igual a 4 mais 1, 5. E por fim a última, 3b mais 9c mais 27d igual a 9 mais 5 dá 14. Pronto, eu não vou resolver o sistema não, mas tem para resolver. Aí quando você resolver esse sistema,
você vai encontrar exatamente a mesma solução que a gente encontrou anteriormente. A gente vai encontrar essa solução aqui, né? O B, essa aqui, n ao cubo, vai dar, que é 1/3 aqui, 1/2 e 1/6. Vai encontrar essa solução. Que é uma outra maneira de você resolver esse tipo de problema e outros parecidos. Agora, para quem está acostumado com somatório, vou dar uma dica a mais, que é para resolver. Vocês devem estar se perguntando, né? O professor fez o facilzinho e deixou esse difícil para a gente fazer isso aqui. Não é sempre assim, o professor faz a coisa fácil e deixa os difíceis para o aluno fazer. Mas é porque você tem que entender que se eu fizer já os difíceis demais, você não vai entender. Então eu tenho que fazer o mais fácil para você entender bem, aí você pega aquela confiança, faz outros mais fáceis para depois chegar no mais difícil. Se eu colocar só muito mais difícil, pedir para você fazer um fácil, você não vai conseguir, porque você não entendeu nada. Então vamos dar uma ideia para fazer esse. Só que agora, pessoal, eu vou usar somatórios, tá bom? E vamos escrever isso aqui tudo em forma de somatório. O que na realidade como é que a gente escreve isso em forma de somatório? O pessoal que já pagou cálculo, se matriculou em cálculo, estudou somatórios lá em algum momento. A gente vai somar, vai ser uma soma. Essas parcelas é sempre da forma 3n menos 2 vezes 3n mais 1. Só que eu não vou colocar n aqui para não confundir com o limite do somatório. Então, vou colocar aqui i, ou k, ou j, a letra que você gosta aí. Então, vai ficar 3 vezes i menos 2 vezes 3 vezes i mais 1, com i variando de 1 até n. Vamos ver se está certo. Quando i for igual a 1, aqui dentro vai ficar como? 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Bateu com o primeiro aqui? Ok, deu certo, confere. A gente está indo no caso quando i igual a 1, eu substituí aqui, deu 1. Quando eu substituir aqui tem que dar 4. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. Confere com esse 4 aqui? Confere, está certo. Quando i for igual a 2, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Confere com esse 4? Confere. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Confere. Então, na realidade, é isso mesmo. E agora, nós vamos usar as propriedades de somatório. Porque a gente pode primeiro multiplicar isso aqui para depois aplicar o somatório, que é o que a gente vai fazer. Isso aqui vai dar somatório de 3i vezes 3i, 9i ao quadrado. 3i vezes 1, 3i. Menos 2 vezes 3i, menos 6i. E menos 2 vezes 1, menos 2. Isso aqui com i variando de 1 até n. E agora, ó, a gente pode simplificar. Dá somatório com i variando de 1 até n de 9i ao quadrado. 3i menos 6i dá menos 3i. Aí menos 2. Pronto, e agora sabe que o somatório dessa soma aqui dentro, dá uma subtração, mas é uma soma, você pode dividir isso, quebrar isso aqui em somatório de cada um deles. Aí fica mais fácil, vai ficar o somatório de 9 vezes i ao quadrado menos o somatório de 3i menos o somatório de 2. Todos eles com i variando de 1 até n. Agora ficou bem mais fácil de trabalhar, porque a gente sabe que no somatório você pode colocar o 9 para fora, colocar essas contas para fora, então vai ficar 9 vezes o somatório com i variando de 1 até n de i ao quadrado. A gente sabe fazer isso aqui? Sabe, não foi o que a gente fez na aula de hoje? Colocar esse 3 para fora, menos 3 vezes o somatório com i variando de 1. A gente sabe fazer isso aqui? Sabe também no final da aula de hoje. Aí menos, e esse aqui, hein? A gente colocar o 2 para fora, vai ficar somatório com i variando de 1 até n de 1. Então a gente está somando 1 n vezes, que dá n. Então pronto. Esse método permite resolver somas de qualquer um desse tipo. Tá bom? Então, e com isso a gente finaliza o vídeo. Não vou terminar, já é só substituir essas expressões. Esse aqui dá n vezes n mais 1 sobre 2. Esse aqui dá n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Vou até colocar aqui, já que eu estou falando. Então, isso vai ser igual a 9 vezes... Esse aqui a gente acabou no final de hoje. É n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6.
Aí menos 3 vezes, esse aqui também a gente já fez, somatório com I variando de 1 até N de 1 é 1 mais 2 mais 3, que é a soma dos primeiros naturais, dá N vezes N mais 1 sobre 2. Aí menos 2 vezes, somatório de 1 com I variando até 1 dá N. Eu não vou aqui fazer as contas para ficar como exercício para vocês fazerem, mas esses dois métodos ilustram formas de você fazer isso. Tem um outro método, que foi o método quando eu fiz o cálculo, o professor disse, não, você faz desse jeito. Eu acho que ele deve ser daquele pessoal que gosta de ver alguém sofrer. Que consiste em você encontrar uma fórmula por tentativa e erro, e depois que você encontrar essa fórmula, mostrar a produção que ela está correta. Inclusive, nesse método aqui que eu tô falando, que eu acabei de falar sobre o método de achar o polinômio, é quem me garante que aquele polinômio que a gente encontrou realmente é... Cadê a folha do polinômio? Achei que estava por baixo, não ia achar nunca. Então, essa que a gente fez aqui, que a gente está supondo que é um polinômio de grau 3, escreve assim, quem me garante que isso aqui está correto? Porque aquilo baseou-se em nossa vivência, em nossa maturidade, de gente velha fazendo essas coisas. Na realidade, depois de fazer isso aqui, você poderia mostrar, utilizando indução matemática, que realmente essa fórmula está correta, essa expressão está correta que você encontrou. Produção, então por hoje é só. Até a próxima exposição.